Olá, que bom que você está aqui cuidando da sua saúde, não é? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na Quanta Diagnóstico por Imagem. Eu sou a jornalista Valquíria Melnick e hoje vou conversar com a doutora Simone de Medeiros Reck sobre a saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo Tudo convite, bem? Valquíria. Tudo Imagina, bem. nós que agradecemos. Bom, nosso assunto é sobre o câncer de mama, então vamos perguntar aqui quais são os sinais, os sintomas ou mudanças nas mamas que podem indicar a necessidade de procurar um médico. O sintoma mais comum é a palpação de um nódulo na mama. A gente também pode encontrar saída de secreção dos mamilos, alteração na pele da mama, vermelhidão, espessamento, alterações específicas do mamilo, como alteração da coloração do mamilo, retração do mamilo, a mama pode ficar toda endurecida e menor. Então, por isso é muito importante, a gente ressalva isso, que as mulheres conheçam o próprio corpo. Ah, com certeza. E fatores genéticos, histórico familiar, doutora, hábitos de vida também, influenciam o risco de desenvolver esse câncer de mama? Então, nós temos 4 grandes grupos de fatores de risco. Então, ser mulher e envelhecer é o principal deles. História familiar, algumas mutações são conhecidas, né? Mutações genéticas, o gene BRCA1, BRCA2, TP53, que inclusive tem uma maior incidência no Brasil. Existem também famílias que têm o maior risco de desenvolver câncer de mama e não tem e mesmo assim não se encontra uma mutação genética conhecida. História pessoal também é importante, então pessoas que tiveram uma radioterapia torácica na infância, biópsia, história de alguma biópsia que veio com atipia, antecedente pessoal de câncer de mama e a mama densa também é um fator de risco. E por último, e eu considero também o mais importante de todos, porque são fatores de risco mutáveis, que seria o estilo de vida. Então, evitar o tabagismo, o alcoolismo, né? Ter uma alimentação saudável, atividade física, todos esses fatores reduzem o risco de desenvolver câncer de mama. E este último, como eu disse para vocês, é o único que a gente pode mudar, né? E doutora, quais os mitos sobre os métodos diagnósticos que ainda devem ser esclarecidos à população? Então, é uma pergunta que é bem frequente, que me fazem durante os exames. Os pacientes me perguntam: quem tem implante de silicone faz exame de mamografia igual? A resposta é sim, tá? A diferença está no posicionamento, que para esses pacientes tem alguns posicionamentos mais específicos, e na compressão, que vai ser um pouquinho menor, tá? Outra pergunta muito frequente: mamografia causa ou aumenta a chance de desenvolver câncer de tireoide? A mamografia, ela é um exame que emite uma radiação, mas de baixo nível, tá? Então, o benefício que esse exame traz é muito maior que o risco. Por isso, ele é usado como método de rastreio. Então, hoje, a mamografia é o exame de escolha para rastreio do câncer de mama. Então, se a gente for considerar a dose de radiação que a tireoide recebe durante um exame de mamografia, é extremamente baixa. Tá? Então, ela equivale a menos de 1% da dose que vai para a mama. Isso corresponde, fazendo um paralelo, a cerca de 30 minutos de exposição a uma radiação recebida de qualquer fonte natural, por exemplo. Sim. E doutora, quais os avanços mais relevantes, digamos assim, no diagnóstico da doença e qual que é o papel, né, da mamografia nesse cenário? Então, hoje a gente vê uma melhora muito grande dos equipamentos, tá? Então, utilizados para o diagnóstico. Um exemplo disso é o surgimento da mamografia digital, os mamógrafos digitais, tá? Que eles fornecem uma imagem de muito melhor qualidade, com menos irradiação. E hoje a mamografia é o exame de escolha, né? O exame de rastreio na população em geral. Então, considerando o impacto populacional, ele é o único método eficaz como prevenção na redução de mortalidade. Tá? Então, hoje se preconiza o início da mamografia a partir dos 40 anos de idade, lembrando que a mamografia tem suas limitações nas mamas densas, e é importante então que as mulheres conversem, tá, com seus médicos para poder individualizar e definir qual que é a melhor estratégia de rastreio para cada uma, considerando os riscos e os aspectos da mama. Com certeza. E, doutora, o apoio, aquele apoio emocional, psicológico, né, familiar, ele é importante, ele contribui com a jornada das mulheres nesse câncer de mama? Então, o apoio emocional e psicológico, ele contribui, né, para as mulheres com câncer de mama, ao promover o bem-estar mental, ajudando a lidar com o impacto emocional da doença.
Então, esse apoio ele também facilita a adesão ao tratamento, a melhora da qualidade de vida, fortalece as habilidades de enfrentamento, né, e proporciona uma rede de suporte vital para o paciente e também para os familiares. E de que maneira as campanhas do Outubro Rosa, por exemplo, contribuem para a conscientização da população, doutora? Então, as campanhas do Outubro Rosa na população, ela contribui no sentido de disseminar informação. Então, sobre o câncer de mama, né? Então, promovendo a prevenção, a importância do diagnóstico precoce, o conhecimento sobre os sinais e sintomas da doença. E aqui eu faço uma ressalva, é importante a gente lembrar também que o Outubro Rosa, ele não é só rosa. Então, nós temos homens com câncer de mama e nós devemos também incluí-los nessa prevenção. Obrigada, doutora Simone. Eu que agradeço. Até a próxima entrevista, né? Sim. E você continue se cuidando e lembre-se que aqui na Quanta você tem estrutura completa para realizar todos os seus exames. Tchau!